Como é que vamos? Cada dia mais jovem. É o Covid que te rejuvenesceu. Eu estou saindo aqui do laptop, Uhum. estou aqui agora. Você me escuta bem? E escuto bem, escuto bem. Tá me ouvindo também bem, né? Bem, muito bem. André, muito bem-vindo ao Advocacia Explicada. Eu sei que você de vez em quando acompanha a gente aqui. Quero te agradecer a disponibilidade para estar aqui conosco. E eu estava falando que você é um advogado, não posso chamar old school, mas você é um advogado que esteve sempre atento a várias circunstâncias na sua vida, né? Você já foi tributarista, já tributário e crime andam lado a lado, você terminou advogado do crime. Então, Tô, ficou. Já tava ficando mareado aqui. Mas aí você, enfim, sempre atento às circunstâncias, oportunidades e tal, e agora está descambando para uma outra área que é uma área nova. Eu te conheço há mais de uma década, vi você no Muay Thai, vi você no Karatê. O que eu descobriu que um 3/8 faz mais efeito, defende melhor? Como é que se deu essa relação aí com as armas, André? olha, eu estou fazendo 61 anos este ano. Os meus heróis da infância eram cowboys, xerifes, mocinhos, Forte Apache, coitado dos índios. Então, dizia minha mãe que eu andava armado desde os 4 anos, porque todo menino naquela época tinha uma cartucheira e um revólver na cartucheira, e nós andávamos com aquilo normalmente. Aquilo Espoleta. não fazia mal às crianças daquele tempo, né? Então, eu, desde de lá, brincava com armas e, de fato, a partir dos 18 anos, eu compro a minha primeira arma por circunstâncias familiares também, porque nós tínhamos uma casa fora e tal, nós éramos cercados de vizinhos armados e a partir da faculdade, contato com policiais, que é natural você ter vários na faculdade. A minha foi a UERJ, de 78 a 83, e eu ainda desenvolvo mais essa afeição pelas armas. E agora, de 2 anos para cá, eu me vejo envolvido num projeto que eu chamo de Projeto Gunner, que dá nome a um clube de tiro na Barra da Tijuca, que eu acompanhei desde o nascimento, digamos assim, que é uma coisa ótima para o advogado, porque ele molda do seu jeito, ele coloca as coisas, a composição societária, né? É muito bom você moldar, constituir uma empresa desde o seu nascedor, né? Uma sociedade. E me vejo envolvido nesse projeto, então finalmente realizei aquele sonho de todos, de trabalhar com o que te dá prazer. Estou envolvido, sim, estou muito envolvido com essa questão. É muito interessante. Estou fazendo um estudo agora sociológico sobre opilofobia, né? Opilofobia é a aversão às armas, né? Então você encontra pessoas que têm motivos para ter essa aversão, mas uma grande maioria não tem, não sabe explicar a razão daquela aversão, né? E eu converso com essas pessoas curiosamente. Por que essa aversão toda não pode ouvir falar de armas? E Uhum. essas pessoas não conseguem exprimir essa dificuldade com o assunto, né? Então, eu, ao contrário de muitos autores, pesquisadores, estudiosos, eu tenho toda a paciência com essas pessoas, eu respeito esse temor
com as armas. As armas foram demonizadas e vem sendo desde o Império. Portugal... Me permite te interromper, e é curioso que tem uma campanha muito... Eu confesso que eu não tenho uma opinião assim, muito de um herói armado e despreparado e ruim de mira. Eu não sei se você me ouve, que deu uma congelada aqui para mim. Picotou um pouco. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, eu digo, tá, eu não tenho uma opinião muito sedimentada, porque eu temo muito heróis armados, vigilantes, despreparados, mas eu acho que nós, como sociedade, especialmente aqui carioca, a gente já está acostumado a viver em ambiente de armas. Só que a gente está num lado menos desfavorável da arma, que a gente está do lado do cano, não do cabo, né? Então, não é? Então eu fico eu custo a entender essa resistência social, né? Porque realmente as armas estão aqui. Para quem quiser comprar uma arma ilegal é muito fácil, é muito simples. Eu acho que a organização legal tem que justamente privilegiar aquele que tem condição de estar do lado do cabo. Não é? Mas eu te interrompi só para fazer esse parêntese. Não, eu pego daí e já vou para o Estatuto do Desarmamento. Uhum. O Estatuto foi um caso pensado, né? Vendeu-se. Você vai encontrar autores que discorrem sobre o Estatuto do Desarmamento, mas é muito simples. É uma matéria muito simples de compreender e já se tornou até um clichê. Eles resolveram vender a ideia de que desarmar o povo diminuiria o número de mortes. E desarmaram, de fato desarmaram, caçaram os portes, dificultaram a posse, então usaram muito mais restritos os canais, e não diminuiu a criminalidade. Ao contrário, os criminosos estão mais armados do que nunca estiveram. Granada. Alguém pode dizer, mas a população diminuiria a possibilidade, diminuiria o número de criminosos? Não, absolutamente não. Mas desarmar a população foi caçar o direito de autodefesa, o direito de escolha. Então, as pessoas passaram a não poder ter acesso às armas, exceto aqueles que, como eu, se cadastram no Exército, são os caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, os CACs, ou aqueles que vão pelo caminho da Polícia Federal, que é o SINARM, o do Exército é o SIGMA, o da Polícia Federal é do SINARM. E ali conseguem acesso às armas. A da Polícia Federal, ela nasce e morre dentro da sua casa. Ela é levada para sua casa e de lá ela não pode sair, a não ser para concertos e alguns treinamentos. Enquanto no sistema SIGMA do Exército... Diga. Mas então, como é que é isso? Você, para sair para um concerto, você tem que ter uma autorização especial? Para sair? Essa pela Polícia Federal. Eu tenho uma arma, mas eu quero me mudar, ou eu quero levar para uma casa de campo, eu quero levar para um concerto para limpar. Como é que é? Você tem que pegar ter uma autorização na Polícia Federal. E para a casa de campo você não vai levar. Você saiu da soleira da sua porta, da sua residência com ela, você já está cometendo um crime. Enquanto que no SIGMA, que é o sistema do Exército, onde os CACs conseguem o seu certificado de registro, você tem acesso às armas para o tiro desportivo ou para o tiro recreativo. É certo que hoje as pessoas que querem atirar, em alguns clubes, não precisam ter sequer a arma. Elas vão ao clube e escolhem a arma com
com a qual querem atirar, pagam a munição e passam o dia lá, se forem associadas, ou pagam day use, se não forem associadas. Esse projeto Gunner, que eu chamo assim porque ele virou um case na minha vida, eu me dedico a ele, nós lá fazemos palestras para iniciantes, os cursos de tiro, eu estou muito envolvido lá, eu sou o jurídico deles, né? Nós prestamos assistência a associados. Nesse projeto Gunner, você, e aí estão as oportunidades, né? Você tem que entrar no direito militar, nas normatizações federais relativas a armas. Então, é um nicho da advocacia que geralmente só é explorado por aqueles advogados que têm origem das forças militares, que conhecem o RH de um quartel, conhecem a dinâmica castrense, né? Então, é um nicho do mercado, do segmento jurídico que não é explorado. Você não encontra facilmente advogados que se especializam nessa área ou sequer se interessam, porque é uma advocacia completamente desconhecida. É claro que existem escritórios que, assim como fazem direito marítimo, fazem também direito militar, mas não é comum você encontrar profissionais que entendam desta área, que é uma área bastante interessante, sabe, Rafael? Uma área bastante... Imagino. Um outro projeto, só para completar aqui, um outro projeto que me impressionou muito nesses últimos tempos foi um projeto chamado Advocacia Explicada. Eu quero te dizer com toda a seriedade, com toda a amizade que eu tenho por ti, que esse projeto me reaproximou, de certa forma, da advocacia. Porque você acompanhando a advocacia explicada, especialmente o advogado que acompanha, seguramente em sua maioria, você identifica as dificuldades daqueles advogados que estão iniciando, você escuta dúvidas que você próprio propôs lá no início da sua carreira. É muito interessante. Eu fui delegado da Ordem dos Advogados de Prerrogativas e ali os advogados não entravam para reclamar de um juiz que não os atendeu. Eles entravam para pedir ajuda, para fazer uma petição, para fazer um recurso. Então, ali você identificava a qualidade do ensino do direito no Brasil, né? Mas é isso, a minha relação com as armas agora, eu estou num momento bastante feliz da minha vida. Que legal, que legal. Pois é, tem esse preconceito. Bom, antes de mais nada, agradecer esse elogio qualificado de um profissional como você, com a estrada que você tem, para a gente é bom demais ouvir isso. Mas a ideia é essa, André, é ajudar esse pessoal que está começando, ensinar a dar os primeiros passos, porque está todo mundo na muleta dos modelos e é preciso ter uma musculatura, é preciso se experimentar para avançar. E a gente quer melhorar o nível da advocacia, que está muito precário por conta disso. O nível de instrução não é problema dos profissionais, é problema de base de preparação. Mas, André, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Em 2005 eu estava fora, eu não acompanhei bem essa situação. No plebiscito eu nem votei. Como é que é? Até fizeram uma pergunta aqui, eu sempre tive essa dúvida. No plebiscito de 2005, o povo votou pelo direito de ter a arma, mas foi restringido esse direito. Como é que se deu essa evolução? Não, no Estatuto de Desarmamento, 10.826, fez-se uma indagação para que essa indagação fosse formulada em 2005 a respeito da continuidade da venda das armas ou não no Brasil. E 60% das pessoas que responderam foram favoráveis a essa continuidade. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro,
você não pode haver comercialização de armas de fogo nem de munição. E Niterói tinha, eu me pode. lembro, pois é, eu me lembro que tinha um caça e pesca lá em Niterói, acho que nem existe mais, uma casa cheia de armas e tal, e depois do estatuto sumiu. Começou a ficar tudo É, meio oculto, assim, meio fechado. aqui no centro da cidade, lá no centro da cidade, nós tínhamos a NIOAC, que era uma loja que vendia selas para cavalo, botas, artigos de couro. E lá no final da loja você tinha um estande de armas. A Mesbla vendia armas. Eu sou desse tempo. Eu sou desse tempo e não me lembro de tiroteios nos bares, restaurantes e nas ruas. Eu não me lembro de tiroteios. O Estatuto do Desarmamento foi uma forma bruta de caçar o direito das pessoas de se autodefenderem como elas quiserem. O Brasil é o país das leis contra o cachorro bravo. Eu não sei se você lembra, houve uma lei que é contra os pitbulls ou os cachorros bravos, eles tinham que sair com focinheira na rua, como se não houvesse já uma lei penal, né, a tratar desse assunto. Né? Mas o Brasil é esse país. Né? Então, hoje, você não fala em armas hoje sem tratar de política, né? De ideologias. As armas, no tempo lá dos portugueses, no Brasil, se você fosse pego com uma arma, fabricando, portando, você podia ir para a pena capital, né? Porque não tinha um interesse de nenhum revoltado armado, né? Uhum, Nenhum sim. insatisfeito armado. E isso veio com o tempo até os dias de hoje. E agora, com esse governo que está aí, sem tomar partido de um lado ou de outro, com esse governo que está aí, a situação está muito pior. Está muito pior. Uhum. A 10.800, o Estatuto de Desarmamento, ele ficou carente de regulamentação. Então, quem se arriscou a regulamentar, especialmente este governo, sofre as vendetas, né, as vinganças, os golpes mais fortes, porque não há nenhum interesse em permitir que o cidadão escolha entre ter ou não ter uma arma. Como se uma arma de fogo fosse o único instrumento da morte, né? Como se as facas existissem, os martelos não existissem, canetas afiadas não existissem. Né? Então, há um controle, uma vigilância ideológica sobre as armas no Brasil. Para você ver, no México, onde os índices de criminalidade são imensos, talvez os maiores do planeta, existe uma loja credenciada. Nos Estados Unidos, existem para mais de 50 mil lojas credenciadas. Se você comparar as taxas de um país e de outro, mas a população, a educação, não, não é isso. Isso são as estatísticas. Eu hoje, Rafael, não discuto mais estatísticas porque elas não são confiáveis, sabe? Os números, quando torturados, confessam qualquer coisa, né? Mas eu li recentemente uma pesquisa sobre o Estatuto do Desarmamento, do armamento, melhor dizendo, no Paraguai, e comparando com o número de crimes cometidos, porque aí a explicação é que suscita no criminoso o risco do cara de trás do sinal que ele está assaltando estar armado, ou o dono da casa está armado, e que isso teria reduzido. Eu acho, é recente, né? Eu não tenho agora dados que eu já li, já tem um tempo, não me recordo. Mas voltando aqui à história do nossa legislação. Hoje, quem pode ter uma arma e onde que o advogado entra? Precisa de um advogado para fazer essa legalização? Como é que funciona isso? Não, não. Você hoje, se você contratar um despachante, uma despachante, ele vai te encaminhar ou para a Polícia Federal ou para o Exército
dependendo do seu objetivo. Existem aqueles que querem uma arma para ter em casa e não sair da casa, da residência. Esses geralmente caminham para a Polícia Federal. Mas o Exército, o sistema Sigma, ele é bastante mais flexível. Ele permite que você treine com a sua arma. Existe uma grande diferença entre pistola e revólver. A pistola, a pessoa precisa ser habilitada, precisa ter o hábito de atirar com a própria arma ou saber resolver as panes que, eventualmente, uma pistola dá. Agora, o revólver Sim. não. O revólver é de manuseio mais tranquilo. Os clubes de tiro, eu não me refiro a todos, porque existe muita coisa ruim por aí, em que o cidadão entra e fica largado no estande. Os clubes de tiro sérios, eles permitem que você não só treine o tiro, mas também conheça pessoas, também promova a sua profissão, a advocacia. O advogado, ele tem cliente em todo lugar. Sim. Basta ele saber se colocar. Eu acompanho muito essa dúvida no Advocacia Explicada, de como captar. Eu acho que as pessoas perguntam, advogado pode falar palavrão? Pode. Quando? Nunca. Em lugar nenhum. A não ser que ele esteja com os amigos num churrasco, trancado num recinto. O advogado ainda é uma profissão digna, que exige sobriedade. Então, você vê, você sabe que são advogados, por exemplo, no metrô, ao lado de uma senhora, falando palavrão. Mas ele está conversando com um amigo, mas publicamente não, por favor. Isso retira da advocacia a sua honradez. Nós somos ainda profissionais honrados. Nós representamos os interesses de terceiros, né? Exatamente. O advogado, estatutariamente, tem que dignificar a profissão. O artigo 31 do Estatuto da OAB diz que nós temos que ter uma elevação moral e não devemos ter temor da impopularidade e tudo mais, mas é uma impopularidade boa, positiva, de defesa, não uma impopularidade de vulgaridade, de uma coisa assim. E o cliente se capta pela imagem, pela forma como você se porta, como você se apresenta, e quanto melhor você faz isso, mais clientes você vai atrair, isso é indubitável. E os melhores clientes vêm dessas interações pessoais ou de algum conhecido que, com base na sua imagem, na sua postura, vai acabar te indicando. Mas vamos falar de tiro e bomba. Eu quero saber o seguinte, o advogado hoje, você falou de um nicho de mercado, então o cara pode chegar lá e fazer toda a habilitação dele para conseguir uma arma. Mas eu imagino que um CAC que faz no Exército, ele pode pegar a arma dele e se dirigir a um estande de tiro e voltar e não vai ter problema nenhum. Não é isso? Só que eu imagino... Não, por favor. Eu imagino que o CAC, pelo gosto que tem pela arma, ele queira estar sempre a caminho ou voltando de um clube de tiro, ou seja, a arma vai estar sempre com ele. E aí ele pode ser preso por porte ilegal de arma? Como é que fica isso? Porque não é um porte, né? Não pode. Não é um porte legal. É um porte de trânsito. Então, é certo que existem abusos e esses são coibidos. Mas aquele CAC, aquele atirador desportivo ou recreativo que vai para o estande, ele tem o direito, amparado por lei, de dirigir-se com a arma coldreada, municiada, e para proteger o seu acervo, palavras da legislação militar, para proteger o seu acervo. Mas você percebe hoje que muitos atiradores, eles deixam de andar com as suas próprias armas. Primeiro porque num clube como esse que o meu escritório faz, você só tem
armas da marca Glock. Você escolhe a que você vai atirar e você não paga por ela. Você escolhe atirar com todas. Então, por que é que eu vou levar a minha? Eu não sou policial. Eu não preciso estar armado. E nós sabemos que a pessoa identificada na rua por um assaltante, um criminoso, com uma arma, o destino dela é certo. Então, para que se submeter a esse risco, né? Há aqueles que, sim, vão para o estande com as suas armas e têm todo o direito de fazer, porque eles querem treinar com a própria arma, né? Então, existem casos no Brasil inteiro de polícias civil, militar, que pegam esses atiradores em blitz e em outras circunstâncias e levam a pessoa para a delegacia, né? E é neste momento que no Gunner, né, entra o meu escritório para prestar assistência, para esclarecer. É claro que a grande parte dos pais conhece, porque eles frequentam os clubes, eles têm que se manter treinados, então eles frequentam. Eles conhecem essa situação toda e alguns liberam e alguns levam para fazer a ocorrência. Entendi. Deu uma travadinha aqui para mim, mas eu imagino que tenha sido isso. Você vai à delegacia, faz o esclarecimento, aí tem aqueles desdobramentos, pode ter apreensão da arma, liberação. Depende do entendimento do delegado, né, Rafael? Existe uma certa beligerância, né, contra os atiradores. Como se... Eu acho que as pessoas leem muitas notícias a respeito de crimes bárbaros na rua e demonizam os atiradores desportivos, quando estes cumprem todos os requisitos legais. Eu tenho até uma história curiosa da minha sócia que diz: puxa, o meu avô me deixou uma arma, eu vou trazer para você. Eu falei: eu não quero a arma dele, ainda mais se ela não está legalizada, porque tudo que um atirador quer preservar é o seu CR, é o seu certificado de registro, porque ele se diverte atirando. Há quem jogue futebol, há quem jogue dardo, há quem atire, há quem tenha prazer em atirar. E há aqueles que moram em zona rural ou frequentam a zona rural e precisam, se sentem bem estando armados. Você tem que ter o direito da autodefesa. Então, te caçar esse direito é te entregar a nós. Essa coisa que você citou, do Paraguai, né? Dessa pesquisa, ela tem uma verdade nisso tudo, dos criminosos terem ficado muito mais confortáveis sabendo que a população está desarmada do que o contrário, né? Então, eu também não sou favorável a sair trocando tiro por aí. Muito pelo contrário, né? Agora, dentro da minha casa, dentro de uma casa, um sítio, eu quero exercer o meu direito de defesa. Nós, possivelmente, os atiradores, os CACs, talvez sejamos muito melhor treinados do que muitos policiais militares por aí. Eu não coloco a Polícia Civil porque eles têm treinamento sério, mas policiais militares, houve uma geração que saiu da academia tendo dado 20 tiros, 20 disparos. E, Rafael, eu queria só fazer uma referência aqui às polícias, sabe? Demonizam as armas, os atiradores legais e demonizam a polícia. A sociedade brasileira, uma grande parte dela, não quer saber da polícia. A sociedade brasileira quer saber da polícia quando ela está em apuros.
Quando o sujeito está em apuros, tudo que ele quer é um policial e depois o advogado. Aí a polícia serve. Mas a polícia, ela é invisível, é uma daquelas profissões invisíveis, demonizadas. As pessoas não cumprimentam os policiais militares que estão na rua, em ronda, com aquela roupa pesada, com o colete balístico, debaixo do sol. Elas esquecem que eles estão ali por um salário bastante módico e ninguém dá valor a ele. Os policiais civis, com os quais eu convivo muito de perto, não faço esse discurso aqui para agradá-los, não, sabe, Rafael? Tem muita gente ruim em todo lugar, na polícia e na advocacia, na medicina e na odontologia. Tem muita gente ruim, mas eles são combatentes, eles são resilientes, porque eles sabem que a sociedade os detesta, mas eles estão lá trabalhando na linha de tiro, sabe? Isso é muito estranho você perceber uma sociedade que não gosta. Porque a polícia, quando reprime a maconha na praia, ela fica com estigma. Ah, você não vem aqui me fazer parar de fumar o meu baseado, né? Então, é isso, é a sociedade atual. Eu não diria que a sociedade odeia, muito pelo contrário, eu acho que ela não consegue ver a grande função, a não ser na hora do aperto, exercida pelos policiais, e a grande dificuldade que é ser policial aqui. E uma sociedade que se acostuma a ver arsenais sendo apreendidos, granadas e tudo mais, mas que se mobiliza em torno de qualquer acidente que envolva arma de fogo, e às vezes acidente em enfrentamento, né, onde a polícia sobe o morro, enfim. Mas voltando aqui ao assunto, o Bruno está perguntando aqui qual seria a licença que permite levar uma arma para um imóvel rural. Aí seria o caso daquela posse já própria para esse imóvel rural, ou ele poderia, com CAC, tá lá e cá? Não, não é bem isso. Quando você tira o CR pelo sistema Sigma do Exército, você tem direito a apontar, a apostilar, a cadastrar um segundo endereço. Este segundo endereço pode ser o seu escritório, pode ser um sítio, uma casa de campo, o que for. Então, para aquele endereço, você pode levar o seu armamento com a sua munição, com a mesma cobertura legal que você tem quando você vai para o estande ou para um torneio desportivo de tiro, né? Então, o Sigma, ele te autoriza a conduzir, a portar a sua arma até o segundo endereço. E de lá, de volta para casa. Você não pare num posto de combustível e saia do seu carro armado, porque você pode ter problemas. Se você entra numa stop and shop de um posto de combustível com uma arma na cinta e você é identificado com uma arma na cintura, coldreada, você pode ter problema. É melhor evitar. Deixe isso para os policiais. Isso é uma função reservada para os policiais. Os CACs, eles não têm esse desejo de andar armados para ficarem mais másculos, ou mais fortes, mais seguros. As mulheres... Olha, Rafael, você se surpreenderia em saber que um número grande de mulheres acorre para os clubes de tiro, ao menos lá no Gunner. Você vê muitas juízas, muitas promotoras e muitas mulheres. Finais de semana, nós temos, eu digo nós, porque eu me sinto lá em casa. Eu estou lá toda semana discutindo situações novas, e você, nos finais de semana, você vê famílias, pai, mãe, filhos. Então, você sabe situação... Você sabe que
eu não me lembro o ano exatamente, mas eu passei um dia dos namorados com a minha amada Luciana num estande de tiro. Só que ela não gostou nada. Não gostou nada. Até hoje ela fala, que programa romântico. Ela não gostou da sensação de atirar. Eu me lembro que ela deu um tiro e levou um susto com o tiro, virou para trás para reclamar. No que virou para trás, todo mundo deitou no chão. Foi muito engraçado, porque o treinamento estava meio precário. Mas, enfim. André, me diz uma coisa. Porte de arma da prisão, ilegal? Assim que o Estatuto de Desarmamento foi publicado, né, sim, passou a dar prisão. E logo depois, com julgamentos que aconteceram, não mais. Ele passou a não ser mais aquela prisão em flagrante por crime inafiançável. Inafiançável. Então, não temos mais este crime como inafiançável. Mas mesmo se a arma for ilegal? Bom, aí você começa a modular o tipo de crime, né? Você sai de 2 a 4, vai de 3 para 6, podendo chegar a 10. Porque a arma com numeração raspada, isso você não vai encontrar com atiradores, com os CACs. Ah, sim, sem você dúvida. Não vai encontrar. Sem dúvida. Uhum. Você vai encontrar com os criminosos. Você vai encontrar Claro. arma raspada, arma fabricada. Mas a pergunta é essa. Oficina. O criminoso, então, não foi beneficiado por essa flexibilização no porte? Não. Logicamente não. Logicamente não. Ele, em regra, você tem uma folha pregressa lá do criminoso, né? E ele sendo primário, ele possivelmente, se a arma for legalizada. Você pode ter uma arma legalizada e estar em desacordo com o que diz a lei sobre o porte de trânsito. Você pode estar às 3 horas da manhã, bêbado, num acidente de trânsito armado. Mas eu sou CAC, eu estou voltando do estande. Voltando do estande às 3 horas da manhã, bêbado, num acidente de trânsito? É claro que não. Essa hipótese, ela vai para a delegacia e vai ficar lá guardado por um tempo. Até que um advogado vá... Até que descubra o seu telefone. E, André, então vamos lá, só para organizar aqui a ideia. Nós temos a posse de arma, que é aquela que o cidadão tem no seu imóvel e de lá não pode sair. Não é isso? Aí tem a... Ela vale... Desculpa. Não, explica aí, por favor. Não, por favor, explica aí. A posse tem tanto o que vai pela Polícia Federal quanto o que vai pelo Exército. Nós só temos posse. Nós não temos porte. Nós não temos porte de arma. Nós temos uma autorização de trânsito. Transporte, De transporte com a arma. A posse, e o transporte... ela é o que há hoje para esses dois segmentos. Entendi. O transporte pode ser, como você disse, coldreado para o do Exército. O transporte para aquele que compra para casa, imagino que tem que ser na mala do carro ou também é coldreada? Na Polícia Federal, você tem que pedir uma autorização especial para a Polícia Federal, dizendo que você vai atirar. E aí você tem uma concessão para você levar o seu armamento para o stand de tiro, para competição. Quer dizer, para competição, quem tem a arma da Polícia Federal, ele não compete, ele treina. Compete aquele que é CAC. É uma exigência, sabe? Entendi. Estão perguntando. Ravel perguntou se a autorização de trânsito é apenas para a arma ou também para a munição. Não, é para a arma e para a sua munição. A munição que você... Olha, tudo o que você faz é registrado no Exército.
nós CACs somos obrigados a demonstrar a habitualidade. Nós temos um número de vezes obrigatórias para treinamento nos estandes, sob pena de responder a um inquérito militar e ser expurgado da... Sim, qualquer coisa que você faça, você vai responder junto ao Exército. E o menor risco que você corre é de perder a sua licença, perder o seu CR, né? O certificado de registro. E isso ninguém quer, porque você pode levar de 3 meses a 6 meses para conseguir o seu registro no Exército. Você apresenta certidões, você faz um exame prático, você faz um exame escrito, você faz exame psicológico e você submete ao Exército. E aí você poderá ter o seu CR ou não. Mas precisa fazer algum exame psicológico ou de eficiência de tiro? Sim, talvez tenha picorei para você. Você é obrigado a apresentar certidões negativas, você tem que fazer um teste prático de tiro, você faz um exame psicológico com psicólogos credenciados pela Polícia Federal, e você faz a prova prática, escrita, psicológica, e aí você submete essa documentação ao Exército. E você poderá ter o seu CR ou não. E tem limite de calibre? Não. Hoje os CACs eles têm acesso às armas que antes não podiam ter. Então, hoje você tem acesso às 45, a 357, Magnum, você tem acesso. Você não tem acesso a fuzis de repetição e tal, você não tem essas armas automáticas, você não tem acesso. Então, todo o armamento que a criminalidade tem, superior ao da você, não tem acesso. Basta pensar assim, o que o criminoso tem, você não pode ter. Legal. E outra pergunta aí, tem limite de munição para você adquirir? Sim, os CACs têm um limite anual de munição que sofre uma graduação pela sua categoria de atirador. Você, com o tempo, você vai galgando níveis dentro do tiro, né, do mundo do tiro para o Exército. E ali você gradua o quanto de munição você pode ter. Essas munições, elas são registradas, apostiladas, o que é um termo do Exército, são vendidas com nota fiscal. Então as pessoas dizem, mas esses armamentos podem cair na mão da criminalidade. Eles não querem os nossos armamentos. Eles não querem. Não precisam de nós. Eles têm coisa muito superior ao que a polícia tem. Então, o Estatuto de Desarmamento fez isso. Ele retirou todas as armas dos civis, caçou todos os portes, imaginando singelamente que isso fosse resolver um problema de criminalidade. Não. Pelo contrário, estimulou as pessoas a irem para a rua com seus estilingues contra a população. Não precisa de arma, vai com o estilingue, quebra o vidro do carro. Sabe que a resistência não vai existir. Pô, a gente já está 48 minutos, eu tenho algumas perguntas para você, especialmente para o público advogado. Sim. Você estruturou toda essa questão jurídica, imagino que não seja fácil montar um clube de tiro. Imagina que tem que ter várias autorizações, tem questões de contrato, você falou de fornecimento de armamento, que você falou que a Gunner é pela Glock. Que tipo de oportunidade a gente encontra para o advogado? Inclusive, a Gunner eu acompanho pelas redes sociais, que estrutura maravilhosa, ainda teve lá o Anderson Silva agora essa semana, né? Uma hora vou passar lá, quero ser recepcionado por esse jurídico.
Eu conversei com, eu posso citar aqui dois sócios, o Fabrício Oliveira, que é delegado da CORE, e o Eduardo Erdi, que é meu instrutor, meu comandante nessa vida do tiro. Serei pupilo dele para todo sempre, porque eu nunca vi um talento do jeito que ele demonstra no stand e na instrução. Eles são dois dos sócios de lá. E esse processo, esse projeto Gunner, ele tem 2 anos. E você está convidado oficialmente para estar lá com a advocacia explicada. Eu te recebo juntamente com os sócios, será um enorme prazer te receber lá. Mas esse projeto tem 2 anos. Foi muito difícil. Se para abrir uma lanchonete você tem todas as dificuldades que te criam, né? Você imagina um stand de tiro. Eles cumpriram regularmente tudo que você possa imaginar de exigências burocráticas, administrativas, né? Seguramente, quem vê no Instagram o Gunner acha que ele está instalado dentro de um hotel. Dentro de um hotel, no subterrâneo. Não, aquele é o Clube Gunner. As pessoas associam o clube de tiro a um lugar poerento, sujo, barulhento, sem estrutura alguma. Lá no clube, muito curioso, e aí está uma parte da advocacia. Você conhece gente, você conhece engenheiros, empresários, médicos, e é claro, eu não sou aqui, eu não vou bancar o santo e dizer que eu não procuro negócio. Claro que eu procuro negócio, até porque quem pratica uma advocacia segura advoga até para parente, eventualmente. Então, tem que estar o tempo todo com o radar ligado. Mas você lá, você toma café, você almoça, você lancha, e é um enorme prazer conhecer gente que gosta da mesma coisa que você. É muito curioso que, eventualmente, aparece alguém que seja um opilófobo, né? Que tenha uma versão severa às armas, e você conversa com essa pessoa e a convida para assistir o que é uma sessão de disparos, né? De tiro ao alvo. E as pessoas se convencem de que os loucos estão atrás das armas, atrás das pedras, atrás das facas. Não é a arma em si que transforma uma pessoa num louco, né? E especialmente os caques, viu, Rafael? Eu imagino. Teve um comentário aqui muito bom que agora eu perdi o autor, que até parece que não se matava ninguém antes da pólvora. Que não a culpa não é da arma, né? Mas me responde aí que você não me respondeu. Tem um mercado para os advogados nesse segmento de legalização, de estabelecimento, além do criminal, de você atender um cliente, um CAC que se envolveu eventualmente em alguma acusação de ilegalidade no uso do seu CR, né, que é o nome. Tem um mercado assim aqui. Seguramente tem, como o número de CACs cresceu muito, essa demanda cresceu junto. Seguramente há. Para o despacho, o serviço de despachante, hoje a pessoa interessada faz sozinha, junto ao Exército, ou contrata um despachante, o que eu recomendo, porque fazer sozinha é uma dor de cabeça. Com relação à assessoria que se presta aos clubes, aos associados, aos CACs, sim, existe mercado. Aonde você vai captar esse cliente, eu sugiro que vá a um clube, a um stand de tiro e pratique o tiro. Porque você não vai encontrar essa pessoa no meio da rua, num churrasco. Ainda que num churrasco você fale sobre armas, você é logo cercado por uns 5 que querem saber mais. As pessoas não têm acesso. As pessoas têm curiosidade, mas não sabem como chegar lá do outro lado. O direito militar é algo que eu recomendo fortemente para aqueles que não conhecem, se inteirem
estudem, pesquisem o direito castrense. É uma coisa muito interessante o direito militar. Maravilha. E agora quem está te ouvindo, que aqui tem gente do Brasil inteiro, está te ouvindo, tem interesse, conhece um empresário que quer abrir um stand de tiro na sua cidade. E aí, pode te procurar para saber o caminho das pedras? Sem dúvida que ele pode me procurar. Localmente ele encontrará alguém à altura que vai orientá-lo. Mas abra o stand, independente de ter o advogado, abra, porque é uma atividade lícita e bastante prazerosa. É uma atividade prazerosa, você pode estar certo disso. Com um bom advogado é tão fácil de abrir quanto uma boca de fumo, né? A burocracia é quase zero. Andrezão, ó, 55 minutos. Eu sempre morro de medo da live cair com 1 hora e a gente tem a praxe aqui de 3 livros úteis para advogados. Pode ser no segmento das armas, pode ser para advocacia. Você que é um cara que já militou em várias áreas, você é um advogado polvo, tem tentáculos e está sempre muito bem associado. Então, as suas indicações vão... Ainda fui escrever do Tribunal de Justiça, né? Pois é, então. Fora o networking, maravilhoso. Olha, eu sabia desse costume de vocês, mas eu diria, no direito militar, eu diria Roberto Vale Ferreira, direito militar. É uma introdução muito interessante ao direito militar. Eu sugiro que, para as pessoas recuperarem o que é a advocacia, leiam uma biografia de Clóvis Bevilacqua. Qualquer autor, leiam Clóvis Bevilacqua e vejam o que era a advocacia naquele tempo de estudo, de leitura, não de internet, mas de leitura, no livro, de papel, né? E eu vou aqui fazer uma proposta diferente que tem muito a ver com o que a gente tratou hoje aqui. Sugiro que as pessoas procurem na internet, no YouTube, uma palestra de Peter Van Um. Ele foi comandante militar da Holanda e ele, num daqueles TEDs, né, que você encontra TED por aí, Talk. ele explica para um auditório repleto de artistas, pensadores, por que é que ele escolheu a arma de fogo como instrumento de trabalho dele. Ele era um comandante militar. Então, escutem essa palestra de Peter Van Um, comandante militar da Holanda, e percebam é um TED Talk. Os detalhes da explicação dele sobre por que ele escolheu uma arma como instrumento de trabalho. É um TED Talk dele. E tem muito fácil, encontra no Spotify. A gente vai fazer uma arte bonitinha. Acho que caímos. Mas só para saber aqui, para me preparar para poder... Não, eu estou te ouvindo. O Matheus está falando que depois precisamos desse nome soletrado. Peter depois eu Peter... Pediram para soletrar. Tá falhando. Nós vamos cair. Porque holandês é fogo. Van tem van em tudo que é nome. Mas o bom é que a palestra, o TED Talk, ele fala em holandês, né? Não. Ele fala inglês, um inglês bastante friendly. Rafael, que bom que finalmente muito conseguimos bom. Papo. Finalmente, essa live já era para ter acontecido há muito tempo, mas a gente não se programou, que ia ter um carnaval que não teve, e aí acabou postergando. André, muito obrigado por ter vindo. Você é convidado permanente. Consultorias de arma de fogo, tributárias, entre outras tantas, você vai ser nosso convidado aqui. Obrigado pelo seu tempo, muito sucesso, e vou lá dar uns tiros, hein? E parabéns.
Eu acho que travou aqui para mim. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos. Valeu, Andrezão. Fica com Deus.